Olá, terceiro ano, boa tarde. Que bom, nossa aula hoje será de História, certo? Então, nós hoje iremos trabalhar a página 22. Eu quero que vocês abram aí e escutem e acompanhem a leitura. Cada povo, uma história. Então, vocês vão conhecer um pouco da história de alguns povos imigrantes que vieram para o Brasil. Nós sabemos que quando chegam ao nosso país, os imigrantes, eles passam a viver do mesmo modo que vivem os habitantes nativos, ok? No processo de imigração, normalmente ocorre uma integração, certo? De costume. Assim, tanto os imigrantes precisam incorporar alguns costumes brasileiros, quando passam a influenciar alguns hábitos dos demais habitantes do país. Por outro lado, muitos grupos buscam manter seus costumes e tradições, por exemplo, práticas religiosas, festas. Então vocês vão ver aí os alemães. Nós sabemos que a imigração alemã no Brasil, ela foi um movimento migratório ocorrido entre o século XIX e XX, de alemães para várias regiões daqui do Brasil. A causa disso foi o quê? Foi o processo. Podem ser encontrados nos frequentes problemas sociais que ocorreram na Europa, certo? Com a fartura de terra aqui no Brasil. Então, os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil em 1824 e se estabeleceram onde? No Rio Grande do Sul, onde fundaram cidades como São Leopoldo. Alguns deles também se instalaram no Espírito Santo, no Paraná e em Santa Catarina, onde fundaram as cidades Blumenau e Joinville. Na agricultura brasileira, esses imigrantes introduziram o cultivo do trigo e da criação de suíno, de porcos. Aí nós vamos ver agora os italianos, ok? Então, os italianos chegaram inicialmente na região sul, certo? E se instalaram em colônias imigratórias. Então, os primeiros grupos de italianos que chegaram ao Brasil se deslocaram para o Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de Caxias do Sul. Eles se destacaram no cultivo da uva, na produção do vinho. As novas levas de imigrantes italianos foram trabalhar nas fazendas de café no estado de São Paulo. Mais tarde, muitos desses imigrantes foram trabalhar nas fábricas da capital do estado. Nós temos aí os poloneses e ucranianos, que é conhecido também como polacos. O movimento migratório de poloneses para o Brasil ocorreu no século XIX e XX. Então, grandes levas de imigrantes poloneses e ucranianos vieram ao Brasil por causa da guerra de seus territórios de origem. A maioria deles se fixaram principalmente na região no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde se tornaram pequenos agricultores. Então, vamos ver agora sobre os espanhóis. Os imigrantes espanhóis, eles começaram a vir no Brasil a partir de 1872. Se concentraram no estado de São Paulo e trabalharam nas fazendas de café. Nas cidades, eles eram sapateiros, mecânicos, carpinteiros. Vamos ver agora os sírios e os libaneses, certo? Tiveram grande contribuição para a formação da cultura brasileira. Eles influenciaram na cultura e trouxeram para o Brasil o quê? O limão, o arroz, a plantação de uva e do figo. Então, já os japoneses, em 1908, chegaram ao Brasil. O primeiro navio de imigrantes japoneses, o Kassato Maru. As famílias que vinham do Japão se deslocaram para as fazendas do interior do estado de São Paulo. Estes trabalhadores introduziram novos tipos de cultivo no Brasil, como o da soja. Os japoneses enfrentam dificuldades para se adaptar ao país por causa das grandes diferenças culturais entre a população japonesa e a brasileira. Então, virou agora na página 24. Vocês irão, tem um textozinho aí, onde vocês irão fazer, uma carta de um imigrante italiano, o Paulo Rossano, enviou aos seus familiares que viriam mais tarde morar no Rio Grande do Sul. Então, ele já orientou a trazer algumas coisas que aqui eles não tinham para trabalharem. Então, muitos imigrantes se correspondiam com as famílias que haviam ficado na terra natal por meio de cartas. Então, vocês vão ler aí e vai responder a primeira e a segunda
questão referente a essa carta, certo? Desse italiano, de Paulo Rossanto. Então, aqui vocês vão observar que ele pede para que traga alguns materiais, para que eles possam trabalhar aqui na terra. Porque como eles saíram de lá, para que algumas ferramentas eles iriam precisar para o cultivo do solo. Então, quando vocês lerem essa carta, vocês irão responder essas duas questõezinhas. E a nossa aula, pessoal, ficará por aqui. Então, fiquem com Deus e até amanhã com a nossa aula de geografia.